Olá, investidores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre contexto geral, principalmente de juros. Tá muito estranho, tá? Tá muito estranho. Não tão as bolsas, apesar de estar subindo, né, no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Eu acho que no Brasil ela não subiu, ela está mais estranha ainda, mas claro que nós temos uma dívida que está subindo cada vez mais, principalmente pelo nosso juros real aí de quase 10%, quebrando muita empresa pequena, provavelmente vai afetar no lucro das empresas, então é possível que tenha uma desaceleração econômica muito grande, mas tem alguns juros que deveriam estar caindo e não estão, né? Então, estou um pouco assim, né? Tem duas hipóteses, né, para o médio e longo prazo do que pode acontecer no mundo, que é essa questão de juros, e uma muito negativa e uma muito positiva, né? Então, o Brasil está ali sempre na mesma, né? Não sobe, não cai, não sobe, não cai. Apesar que o ano começou ali o Bova no 117, se não me engano, 120, não lembro, e subiu bem, né? Mas ele deu uma parada. Isso faz com que a gente ganhe muito na rolagem. Parece que as pessoas, muitas assim que eu converso, né, não estão tendo um resultado tão bom esse ano. Eu acho que elas apostam muito na direção do mercado, mas eu acho que você tem que criar a sua, né, a sua direção, se proteger mesmo. E a sua direção tem que ser na sua rentabilidade, tem que ser na maior parte dos tempos para cima, tá? Então tem que focar nisso, tem que utilizar tanto call como put. Parece que as pessoas ou só vendem call ou só vendem put, ou não sabem fazer o manejo adequado, né? Ou acabam também colocando muito dinheiro naquilo ou muito pouco dinheiro, né? Então é difícil a pessoa saber dosar a mão, né? Eu Vamos falar sobre juros, tá? Juros futuros no Brasil estão em queda, tá? O DI 1F30, você vai ver que caiu. Vou mostrar aqui para vocês. É muito importante. Então ele está 13,29 hoje. Tá, hoje subiu 0,20, mas ele vem de uma queda grande. Estava batendo aqui nos 15,65, chegou a bater 15,81 e caiu para 13,21. Isso é muita coisa. Isso aí deveria ter feito a bolsa disparar. Agora, olha que contexto estranho. O juros futuro caindo, mas o juros real não. Como assim o juros real não? Vamos pegar aqui os IPCA+, tá? Os juros que o governo empresta. O 2065 voltou a subir, então o juros futuro caiu. Esse aqui tinha caído uma época, tá? Tinha caído uma época, o 2065 chegou a 6,8 alguma coisa e agora voltou a subir para IPCA mais 7,06. Esse é um título que eu comprei, né? Quando estava IPCA mais 7,20, 7,30, eu comprei bastante, por uma média 7,27 mais ou menos. E claro que para mim ainda foi uma boa aquisição, porque é seguro, né? Eu tenho vendendo muita cal, eu acho que ele protege. Mas, de qualquer forma, não está caindo, e não está caindo nem esses outros IPCA, o 2050 não cai, o 2040 não cai. Então, o juros real não está caindo no Brasil. Talvez seja o risco do Brasil, né? Mas e os juros dos Estados Unidos? Está começando a vir uma recessão e vamos ver se realmente está caindo. Eu coloquei aqui o Treasuries 10 anos, né? O último ano. Claro que ele bateu aqui 4,78 na máxima e caiu para 4,24, mas eu acho que caiu muito pouco ainda. Voltou a subir um pouquinho, né? Tinha dado uma queda legal, chegada a menos de 4. Mas isso aqui tem que ir abaixo dos 3, tá? Para realmente começar as coisas mudarem. Não sei por quê, tá? Vamos ter que ver o que vai acontecer, mas parece que os investidores não estão emprestando por muito pouco, tá? Talvez se os juros curtos começarem a cair muito, ele venha a cair também, né? O ideal é que ele fique sempre um pouco acima, mas vamos supor que os juros curtos caia para 2,5, ele teria que cair para uns 3,2, 3,1, o correto. Só que vamos ver o que os investidores vão emprestar, porque o governo americano está fazendo muita dívida. Vamos ver o que o Trump vai fazer para isso, se vai cortar gasto, que a princípio não, ele está focado na arrecadação, e uma das fontes de recursos
de arrecadação foi a questão da taxação, né? Então, realmente, se der certo, ele conseguir arrecadar um pouquinho mais do que ele está gastando, talvez assim os países consigam sair ilesos. Mas precisa baixar esses juros futuros. Ele não pode pagar tudo isso de juros. Não tem condição. Se continuar assim, os dias vão estar contados, né? Ou para fazer uma grande reforma ali, cortar mesmo o gasto, vai ter que fazer, ou esses juros vai começar a subir rapidamente. Quando sobe, a gente conhece, a gente viu no Brasil, vai de juros futuros vai de, sei lá, IPCA no nosso caso mais 4 para IPCA mais 7 em um piscar de óleo, né? Então é complicado. Isso a Selic ainda sobe mais ainda, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então acho que se acontecer do juros subir muito, pode ser que acabe afetando isso. A produção está baseada muito em inteligência artificial, mas quem só está se beneficiando são grandes empresas, né? Não vejo pequenas empresas se beneficiando com isso, né? Ao contrário, estão vendendo mais barato, né? Dando uma parcela do lucro para essas grandes empresas, né? Enviar. Nada de errado, né? Vai se ajustar ao mercado, realmente vai precisar menos mão de obra. Hoje, se a gente vê, o desemprego está 6,5%, não está, né? O desemprego no Brasil está muito maior, principalmente porque tem muitas pessoas que não procuram, né? Quem já está no Bolsa Família acaba não procurando o emprego, principalmente o formal, né? Então a taxa de emprego aí deve estar em 25, 30% no Brasil, nos Estados Unidos mesma coisa. Mas o mais importante vai ser essa questão dos Estados Unidos e no Brasil vai ter que ajustar isso à questão da eleição. Então esse é um dos fatos que faz com que a bolsa talvez não esteja decolando, né? Que tem ainda, o pessoal está um pouco receoso nesse juros futuro, ele não está descendo. Precisa descer aí para esse IPCA mais para 6%, né, no Tesouro IPCA mais, que aí sim a bolsa vai dar uma disparada. Pode acontecer, pode não acontecer, tá? Putz, tá, se os juros começar a disparar mesmo, juros longos, cuidado. Então eu estou com muito mais put longa comprada e estou fazendo umas hedges, eu compro uma put longa, risco, né, e venda curta, mas eu vou ajustando isso e aí na próxima venda eu compro uma 50% de put de 3 meses. Então eu tenho a put longa me cobrindo e eu tenho essa put de 3 meses, aí 50% mais do que eu tenho me cobrindo. Eu mostro, tá? Eu mostrei várias operações que eu fiz isso. Nos hedges ali você vai ver os últimos no playlist. Isso faz com que minha rentabilidade esteja muito positiva, né? Acho que foi 4% no mês passado, mas estou conseguindo fazer essa média de 4%. É que eu acabei me alavancando bastante, mas eu estou seguro muito na baixa. Na alta eu estou em risco, mas eu estou reduzindo esse risco muito, sabe? Muito, muito mesmo, até ficar um risco ali que eu tenho ativos para cobrir, né? No caso, eu uso muito fundo, investimento imobiliário, ações e o Tesouro IPCA+, o 2065. Ele não serve como garantia, novamente não serve, mas eu fiz um vídeo também sobre ele. Outro ponto, né? Estou lançando um curso, né, gratuito. Agora vai começar a ficar mais interessante a partir da aula 6, 7, 8. E, novamente, se tiver muita visualização, eu posso fazer o intermediário 1, intermediário 2 e o avançado também, né? Aí, claro que daí, futuramente, muitos falam muito sobre os hedges também. Hedges é muito importante, mas hedges de como fazer, assim, estruturalmente, né? Não, faz esse hedge assim e acabou. Não é assim, tá? Eu faço uma vez o head, daí subiu, acabou, eu tenho que encerrar. Não, você pode ficar fazendo head atrás de head, tá? Então, existe ali um conceito muito mais forte de head do que é aplicado. Eu, por exemplo, numa operação que eu abro, chego a fazer 30 heads, tá? 30 heads numa operação, é muito head, tá? É muitas operações derivadas também, para ter uma rentabilidade alta, né? Se quiser ficar com rentabilidade pequena, usa só o curso iniciante, talvez intermediário 1, já bastaria. Uma rentabilidade pequena, bem acima do CDI ainda, é possível, tá? Ações, vamos falar um pouquinho sobre ações, né? Vamos ver como vai ser o resultado do Banco do Brasil, mas estão performando bem aqui no Brasil ainda, né? Comparado ao preço. O problema é esses juros, tá? Então as empresas grandes estão ok, você pega ali as maiores,
estão dando resultado, os bancos, tirando o Banco do Brasil, que eu não sei como vai ser, mas Itaú, Bradesco, Santander apresentaram razoável, teve alguns saneamentos também. Se a gente vê os Minas, CSN, tudo lá no, na cotação mais baixa que já tiveram, até as varejistas, assim, não tem, parece que não tem como valer menos, né? Ou valer zero, né? Mas estão valendo muito pouco mesmo, estão um preço muito lá embaixo, ou não estão tendo lucro, né? Mas ainda estão, até a Magazine Luiza reportou um lucro recorrente, né? E ela tem uma dívida muito grande. Mas assim, o fato é, o que vai acontecer com esses juros, tá? Vai ter esse colapso, os Estados Unidos vai conseguir pagar a sua dívida, o Brasil vai entrar nos trilhos e realmente que 2027 tem uma paralisia do governo, né? Vai mudar o rumo, porque esse ajuste fiscal não está dando certo, então isso é muito importante, mas o mais importante é juros dos Estados Unidos, tá? Esse é o primeiro, que se quebrar lá, quebra muito. Apesar de ser um pouco contrário da forma ali do Trump de taxar, ele está captando recursos, tá? Ele precisa ter esse dinheiro novamente de taxa, tá? Ele precisa arrecadar mais, ou cortar gasto, ou fazer os dois. Então, essas taxas ali, que ele tem a desculpa de que está sendo injusto, é para arrecadar mais, tá? Eu acho que é para fins arrecadatórios, porque senão tem o risco de acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa muito grave, e aí realmente vai ser uma crise bem grande, como se fosse como teve lá em 2008, 2009, ainda mais com essa bolsa esticada deles, né? A gente é commodities, né? Eu acho que é um pouquinho mais fácil de se recuperar, mas sim, pode ser que caia ali novamente o Bova para 120, 115, mas não vejo caindo muito assim, né? Geralmente quando os juros, ó, vou falar, quando os juros está muito, muito alto, como está no caso do Brasil, 15%, é muito difícil que a bolsa caia muito, porque todo mês é precificada ali a alta de, nesse caso, 1,28% no mínimo, tá? 1,28% ao mês é precificado a nossa bolsa em alta. Então, se cair 1%, significa cair 2,28%. Você soma 1,28% da alta que é prevista, mais esse 1% da queda. Nos próximos 5 meses, você vai ter que somar 5 vezes 1,28% mais a queda. Então, ela fica pesada para cair, tá? Muito difícil. Até porque as ações já estão descontadas colocando a taxa de juros. Por isso que quando falam a Ibova vai a 115, pode ser que aconteça? Pode ser, mas a queda é muito maior do que esses 10% aí, 12%. Ela vai ser 12 mais todo esse crescimento de 1,28 no mês, né? Então é muito, muito difícil. E vai ter uma hora que não tem como cair para 115, tá? Colocado aqui 2 anos, vai ser praticamente impossível o Bova estar a 115, porque teve toda essa alta prevista, né? Então seria uma queda de 50% com esses juros, né? Muito, muito difícil. Então comenta como estão suas operações, sigam lá o meu canal no opções.milhões e curtam o vídeo, hein? Bons investimentos e até o próximo vídeo.